dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 8ª Jornada de Debates da ABAT, Contencioso Tributário Administrativo e Judicial. Vamos compor neste momento a mesa. Dr. Halley Henares Neto, presidente da ABAT. Doutora Tânia Gurgel, que vai presidir a mesa. Doutora Tânia Gurgel, que é conselheira da Associação Brasileira ESG, professora MBA, tributário USP Ribeirão Preto, conselheira ABAT, CEO da TAF Consultoria. Dr. Fernando Facuri Scaff, professor titular de Direito Financeiro da USP. Dr. Fernando Facuri Scaff, que é sócio do escritório Silveira Atias Sopriano de Melo Guimarães Pinheiro Scaff Neto, e conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Professor Dr. Ives Gandra Martins. Professor, doutor, advogado, presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio, membro da Academia Brasileira de Filosofia, professor emérito da Universidade Mackenzie, professor da Escola Superior do Exército. Bem-vindo. Dr. Tércio Chiavassa. Dr. Tércio Chiavassa, que é mestre em Direito Processual, sócio tributário, coordenador da área tributária do Pinheiro Neto. Doutora Lina Santin, coordenadora do projeto do novo CTN, pesquisadora do projeto IVA, diretora de projetos do Movimento de Defesa da Advocacia MDA, secretária executiva da Comissão de Direito Tributário do IASP. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada. A palavra ao nosso presidente, Dr. Halley Henares. Obrigado. Um bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estarmos aqui novamente para darmos início a esse segundo dia de trabalho. Ontem nós ficamos até tarde, cedemos o horário, e como eu prometi hoje, vamos tentar cumprir o horário à risca. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui para esse dia importante de debate, saudar essa ilustre mesa, e o faço na pessoa do nosso decano do Direito, professor Ives Gandra. Uma honra ter o senhor conosco aqui, professor Ives, que já é um apoiador dos eventos da ABAT nessas 8 edições. Muito bem-vindo, professor Ives. Também quero saudar o nosso presidente de honra dessa 8ª jornada de temas de direito tributário, professor Fernando Scaff, seja bem-vindo. Professor Fernando, que gentilmente aceitou essa incumbência de presidente de honra do nosso evento, o que também nos orgulha bastante. E saudar também a nossa emérita, membro da nossa ABAT desde a fundação, doutora Tânia Gurgel. Bem-vinda também, Tânia, que tem apoiado a ABAT em diversos cursos, com trabalhos excelentes sobre o SPED. Quero saudar também a doutora Lina Santin, professora, estudiosa do direito, que tem sido uma das mentes brilhantes na construção desse novo modelo do IBS, e vamos discutir também sobre reforma tributária, certamente colaborará bastante com os debates. E o meu velho amigo, advogado, sócio do Pinheiro Neto Advogados, doutor Tércio Chiavassa, seja bem-vindo, Tércio, advogado muito combativo e extremamente indagador das questões tributárias nesse momento. Como disse ontem, nós estamos vivenciando um momento de embate entre a agilidade e o tempo de resposta da prestação jurisdicional, que é um ideal do artigo 5º, inciso 58 da Emenda Constitucional 43, e a necessidade de qualidade nessa resposta. Hoje nós vamos falar sobre diversos temas e, como disse ontem, vamos falar sobre litigância tributária. Eu vou trazer um pouco também, falamos isso, doutor Ives, no Conselho, sobre a sustentação oral em plenário virtual.
Eu vou trazer um pouco também da minha visão sobre esse tema e o que isso tem preocupado a advocacia. Nós vamos passar também por temas importantes no plenário, que nós vamos ter aqui a apresentação de membros do Supremo e do STJ e da Procuradoria sobre a advocacia nos tribunais superiores, a importância, né, do amicus curiae nesses processos com um sistema vinculante de precedentes cada vez maior. Enfim, hoje nós vamos ter um dia para discutir temas extremamente importantes. Eu vou, sem mais delongas, né, passar a palavra, então, para a doutora Tânia Gurgel fazer as suas considerações e, na sequência, ao doutor Ives, para que ele profira, então, a sua primeira palestra. Novamente, sejam todos muito bem-vindos e damos, então, por iniciado ao nosso segundo dia de trabalho. Bom dia a todas, primeiro, e a todos presentes, né? É muito lindo ver tantas mulheres num evento brilhante igual esse. Quando o Halle fala, eu sou uma das juridiquês, né? Daqui a pouco vão pôr uma plaquinha em mim de ativo imobilizado. E, para mim, é uma honra estar nessa mesa com os nobres. Quero saudar a todos, na pessoa do doutor Ives. A cada ano que eu sento ao lado de Halle e doutor Ives, não desprezando os outros amigos, eu sei que eu escolhi a profissão digna de fazer justiça, de brigar pelos contribuintes, brigar por aquele que gera receita e propicia ao mercado dignidade, porque muitas empresas que estão sendo penalizadas pelo cerceamento de sua defesa, né, como os nobres membros aqui da mesa vão falar, né, sobre reforma, sobre tudo, mas não podemos esquecer que o desempate e a força que estão fazendo, né? Recentemente, um jogador, ao proferir o voto, na última instância, diz: eu não posso deixar de lembrar que esta empresa discute um débito tributário de 1 ponto alguma coisa bilhão, e isso impacta no caixa do governo e no caixa da empresa. Deus dê a todos aqui sabedoria, saúde, para continuar brigando. Porque quando eu vejo o doutor Ives, seja numa rede social, seja num canal de televisão, seja no YouTube, respeitando a nossa Constituição, alertando todos nós sobre o direito que ele deve julgar pelos princípios, balizar da lei e não do poder econômico, eu acho que eu estudei certo. E quando eu vejo julgar pelo lado econômico, eu falo, temos muito trabalho, né, Halle? Então, sem mais delongas, vou passar para o primeiro e, no final, a gente abre aí para alguma pergunta e algum tema. Seja bem-vindo, professor. Doutor Ives começa. Doutor Ives, fico até nervosa para falar. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos da mesa, meu querido amigo Halle, meu companheiro também de Conselho Superior de Direito, o Fernando, que é SCAF, amigo de também Priscas Eras desde o século passado, da Universidade de Mackenzie. Temos em comum que ele é cidadão paraense e eu por adoção, porque tem em homenagem a medalha Cabanagem, que é a medalha que dá a cidadania aos paraenses, a nossa caríssima professora Tânia de Gurgel, nossa presidente na mesa, a minha querida Lina, que é companheira do Instituto dos Advogados, como uns 88 anos sou decano em praticamente todas as cerimônias em que compareço. Ela está no Instituto, é minha confreira no Instituto dos Advogados e preside a Comissão de Assuntos Tributários. O meu caro... um minutinho só aqui.
Eu tenho um relógio tão complicado para medir a hora que às vezes eu tenho dificuldade de tirá-lo. Meu caro companheiro do Pinheiro Neto, fui muito amigo do Pinheiro Neto na década de 60, para se perceber como eu sou decano, e que aqui representa, portanto, talvez o mais antigo e importante escritório de advocacia do Brasil, desde as épocas em que o Pinheiro Neto chegou a frequentar meu escritório, inclusive na década de 60, e eu almoçava com ele, e sei da importância daquele que criou a advocacia, a Sociedade de Advogados. E a minha palestra, e eu estou agora começando a controlar o tempo, porque agora foram apenas as apresentações, eu queria fazer duas pequenas observações antes de abordar um tema que todos vão discutir, e principalmente a Lina, que é o problema da reforma tributária em decorrência de ter sido pelo senador Eduardo Braga. Já fui advogado dele quando ele era governador do estado do Amazonas, apresentou ontem, e que hoje o Felipe Salto, que foi secretário da Fazenda do estado de São Paulo, fez uma crítica muito grande, chamando de monstrengo do projeto, embora eu não seja assim como o Felipe Salto, tenho minhas dúvidas, como Serra, como Marcos Sintra, enfim, que serão apresentados e que depois a Lina esclarecerá, por uma das autoras do projeto que aí está. Duas observações iniciais. O primeiro é a luta que nós estamos fazendo no Conselho Superior de Direito para o direito de, toda vez que uma sessão virtual é transformada em sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, ter direito à renovação das sustentações orais. Há um impedimento em que inicia-se a sessão virtual, há 1 ou 2 votos e alguém transforma em sessão plenária. Aquelas sustentações orais mandadas virtualmente, eu tenho dito para os meus clientes quando as faço, dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo mais para um conforto dos senhores, porque eu tenho certeza que eles não vão ouvir. Eu duvido que um ministro que tem todas as suas responsabilidades, as suas palestras, as suas viagens, ficará sentado para ouvir uma sustentação oral que ele não é obrigado a assistir, ele decide o que vai fazer, e às vezes nem os próprios assessores assistirão. Ora, se a sessão é transformada em sessão plenária, eu entendo, estarei amanhã com o ministro Luiz Roberto Barroso, a um congresso que a Fadisa vai fazer amanhã, e virá ele para abrir, e, enfim, o congresso, por ser decano de uma série de coisas, é também minha homenagem. E lá estarei com ele e vou pedir o direito, porque eu tenho algumas sustentações orais pendentes, feitas virtualmente, e todos nós temos advogados. E considero que é importante a ASP, o Conselho Federal da Ordem, etc., insistir na mudança, exigindo que, no momento que é transformado em plenário, se possa renovar as sustentações orais, para que os ministros ouçam, porque senão fica apenas como documento para museus que ninguém presta atenção. Eu e o ABAT, o Conselho Superior de Direito e Comércio, o Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio e outras entidades devem bater, e eu conversarei amanhã com o Luiz Roberto para tentar ver se ele muda, ou pelo menos aceita. Sou advogado na questão da 442, do aborto, já mandei minha sustentação oral, pus no meu Instagram, mas eu gostaria de fazer novamente a sustentação. Segundo aspecto, é um problema de justiça tributária. Sempre pensei que o CARF fosse uma instituição para fazer justiça tributária. Na Royal Commission on Taxation do Canadá, no início da década de 60, eles mostraram que a verdadeira política tributária ela objetiva, de um lado, fazer justiça tributária nas relações entre fisco e contribuinte e provocar o desenvolvimento. E a função
do Estado prestador de serviços que cobra tributos é através da política tributária, fazer justiça tributária. E é evidente que, por exemplo, quando, em relação ao CARF, se diz o seguinte, o voto do presidente vale 2 vezes, e se muda completamente, que, na dúvida, a interpretação é favorável ao fisco, através de lei ordinária, eu entendo que isso é ilegal. Indiretamente inconstitucional, mas ilegal. Porque se o artigo 112 do Código Tributário Nacional declara que, na dúvida, tem que se fazer justiça, isto é sempre o princípio de a favor do contribuinte, em prol do acusado, no mesmo estilo de direito penal, em dúvida pro réu. Como é que, na dúvida, se diz que é em dúvida a favor da Fazenda? O que vale dizer, o artigo 112 do Código Tributário foi mudado, já que uma lei ordinária mudou. É, portanto, a meu ver, uma ilegalidade que teria que ser apresentada ao STJD, ao Superior Tribunal de Justiça. Eu falo sempre Justiça Desportiva, imagine, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, porque, de rigor, viola-se o artigo 112. O que eles estão lendo é o seguinte, no caso de dúvida a favor do fisco, e não no caso de dúvida a favor do contribuinte, através de lei ordinária, e não de lei em matéria do objeto. E considero isso fundamental, porque se procurou mostrar o seguinte, quando o ministro Fernando Haddad, eu tenho admiração, é meu amigo, mas quando ele disse o seguinte, nós com isso vamos aumentar a arrecadação, significa que o órgão é feito para arrecadar e não para fazer justiça. Ora, se um órgão é feito para arrecadar e não fazer justiça, nós vamos ficar com, entre os diversos títulos acadêmicos que a velhice vai trazendo, por exemplo, o Fernando só tem títulos por merecimento, eu só tenho por antiguidade. Um dos que eu tenho por antiguidade é aquele de professor doutor honoris causa pela Universidade de Craiova, na Romênia. E na Romênia havia um autor excepcional chamado Virgil Georgiou, talvez o maior romancista deles, que na Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro, A 25ª Hora, em que um dos personagens, talvez o personagem principal, ele que era julgado, ele tinha o julgamento daqueles que estavam presos, que iam para um determinado julgamento, em que as condenações já estavam dadas de início. Aliás, muitas vezes eu vejo no Supremo Tribunal Federal os ministros falarem já qual é a sua opinião antes mesmo do julgamento. Nesse caso concreto, ele dizia o seguinte, eu sugiro, era a época de gravadores, que em vez de pôr, para não ter o problema de ter um julgador, se põe um microfone. Se ele faz a defesa, o microfone é melhor. Um gravador, e o gravador já diz, olha, está condenado. De certa forma, quando se diz que vai valer 2 vezes o voto do presidente e que o governo vai arrecadar, antes mesmo, quando foi apresentado o projeto de lei, diziam que com isso vamos arrecadar pelo menos 100 bilhões de reais, ou algo perto de 100 bilhões de reais, o que é uma fortuna, 1 bilhão de segundos, para os senhores terem noção, representa 31 anos e meio. Quer dizer, 1 bilhão é um número fantástico, entende? 1 bilhão de segundos, eu tenho 3 segundos, representam 31 anos e meio. Ora, dizer que vai arrecadar bilhões de reais através de um julgamento que, a partir de agora, vai ser a favor da Fazenda, isso representa, na verdade, uma ilegalidade, do ponto de vista do Código Tributário Nacional, que tem eficácia de lei tributária e, evidentemente, também, ao meu ver, é uma imoralidade. Porque, na verdade, diz, olha, vocês pensam que o CARF é para fazer justiça, mas não é. É apenas para arrecadar. E isso desmoraliza, até como princípio, como ética, como perfil, como retrato do CARF, o CARF. Eram as 2 observações que eu queria fazer. Agora eu vou fazer as minhas preocupações. E eu tenho a impressão que, se os senhores tiverem dúvidas sobre a reforma tributária, eu garanto que eu vou aumentá-las, porque são as dúvidas que eu tenho cada vez maiores, principalmente depois da entrega do relatório do senador Eduardo Braga. Em primeiro lugar, a federação acabou.
que é que caracteriza uma federação? Porque os Estados Unidos, de 76 a 87, no século XVIII, discutiu se deveria ser uma confederação de 13 países ou uma federação com 13 estados. Porque todos queriam ter autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia política. A tríplice autonomia representa, de rigor, a possibilidade de existir uma federação com entidades não independentes, mas autônomos, entidades que terão a sua própria administração. O Brasil, de rigor, nunca teve uma federação, desde Afonso Henriques, quando provocou na Batalha de São Mamé, de 1128, ganhou dos espanhóis em 1140, dos árabes em 1143, teve a declaração. Portugal teve que ter um rei forte, com os senhores feudais, um governo centralizado, que passou para o Brasil, e graças a esse governo centralizado, o Brasil é um país continental, e não como era a América Espanhola, pulverizada numa série de países. Mas não fomos federação no tempo do Império, tínhamos províncias, não fomos federação com a Constituição de 91, de 91 a 1930, São Paulo e Minas Gerais definiam o caminho, de que maneira o Brasil seria governado. Já se sabia de antemão quem era o presidente, mesmo antes das eleições. De 30 a 45 tivemos uma ditadura, de 46 a 64 uma tentativa de federação com uma série de problemas, os golpes contra Café Filho, Carlos Luz, as intentonas de Aragaça, de Jacareacanga, a introdução de um sistema que não tinha nada a ver com o parlamentarismo, ao ponto de que eu era presidente, eu, naquela época, do Partido Libertador em São Paulo, ia aos plebiscitos para dizer, não digam sim nem não, para saber se é presidencialismo ou parlamentarismo, digam talvez, porque nós não sabíamos, ao ponto de ter sido proibido pelo Tribunal Regional Eleitoral de continuar utilizando o horário gratuito como presidente do partido para dizer isso, porque não era, apesar de parlamentarismo, que pelo Partido Libertador eu defendia. De 64 a 85 nós tivemos um regime centralizadíssimo. E a Constituição de 88 pretendeu, pela primeira vez, dar autonomia, com aumento da autonomia financeira, aumentando nos dois principais impostos da União, que era o IPI, o Imposto de Renda, digamos, a participação de Estados Unidos, a partilha. Tivemos um aumento de 33% para 47%, e a tentativa de criar a autonomia financeira fundamental para termos uma federação com as entidades federativas, aí tendo entrado o município, autonomia financeira, que é a mais importante, política e administrativa. Esta acaba. Qual é o principal imposto dos estados? É o ICMS. Qual é o principal imposto de todos os municípios grandes? Não aqueles criados artificialmente. Nós criamos 1.700 municípios depois da Constituição de 88. É o ISS. São Paulo arrecada, São Paulo que tem uma população maior que de Portugal, maior que de muitos países, 23% do ISS do Brasil é recolhido no Brasil. O que é que vai acontecer agora? Só a União vai definir qual é o regime jurídico do CBS e do IBS. Porque definir o CBS a partir de 26, dá o regime jurídico, terá que ser adotado pelo IBS. O que vale dizer, de rigor, o que nós temos é a autonomia financeira. Mais do que isso, há um Conselho Federativo com capacidade, não com competência, com capacidade de arrecadação. E essa capacidade eles vão arrecadar e distribuir com 54 delegados, 27 representando 5.569 municípios, e 26 estados, etc. Na verdade,
perde-se a autonomia federativa, tem que se aceitar aquilo que o Congresso vier a dizer. Mesmo aquela petita autonomia que se vai dar, de rigor, para estados e municípios, naquilo que diz respeito, porque muda-se o regime de origem para o regime de destino, é uma autonomia relativa, porque isso vai ser definido pela União, aquilo que for definido pelo CBS, estados e municípios terão que seguir. E a sua competência pretendida que se dá é relativa. E o ISS e o IPI vai representar, de rigor, um imposto seletivo, porque nós vamos encontrar tantos tributos para evitar tantos problemas contra a saúde, o açúcar, por exemplo, determinados alimentos que são ruins, entende? As bebidas, os refrigerantes, enfim, e aquilo que é contra o meio ambiente, o que vale dizer, muitos deputados brincam, nós vamos substituir o IPI pelo ISS, pelo imposto seletivo. O que vale dizer, nós estamos mudando todo o sistema e vamos ter que conviver com um sistema a partir de 26 com o CBS, a partir de 29 com o IBS e com o atual sistema, enfim, para ver como é que vai funcionar até 1933, o que representa, para simplificar, nós vamos complicar. Mas mais do que isso, como nós estamos procurando simplificar, se nós lermos o que está escrito no projeto de emenda constitucional, nós temos 3 vezes mais dispositivos escritos do que no sistema atual. Quer dizer, para simplificar, nós queremos 3 vezes mais dispositivos constitucionais, que terão que ser interpretados nos tribunais, para dizer que, para simplificar, nós complicamos com 3 vezes e agora teremos as legislações complementares e ordinárias. Nós tínhamos de arrecadação de IPI, ISS, COFINS, PIS e o ICMS, nos últimos 4 ou 5 anos, em torno de 12,5% do PIB. Se nós fizermos o cálculo, com as exceções que já foram feitas, dificilmente teremos uma alíquota menor do que 30%, com as exceções agora criadas, menor que 30%. Os advogados vão, por exemplo, de uma taxa aqui em São Paulo, de ISS, e mais 3% de PIS, para um tributo de 12% a 15%, sem direito à compensação de nada. Uma indústria vai pagar, uma Volkswagen, menos que um advogado, se nós considerarmos que, mesmo com os 30% de redução, a indústria vai compensar tudo o que pagar, inclusive os honorários de advogados. E nós não vamos compensar nada. O setor da agricultura, se for uma taxa, uma alíquota que vá para 10%, com 60% de redução, eles vão de 4,5% para 10%. O setor de serviços, então nós vamos ter um aumento brutal daqueles setores que estavam sujeitos ao ISS, PIS e COFINS, ou ao ICMS, PIS e COFINS, e um aumento brutal, porque um setor vai ser beneficiado da indústria, que pagam hoje, além de PIS, COFINS e ICMS, também o IPI. E essa indústria vai ter, em relação aos 2 impostos, uma redução sensível. E vai poder compensar tudo. O que vale dizer, não sou contra uma reforma. Quando eu participei daquela comissão do Sarney, com Luiz Roberto Barroso, Bernardo Apia e Nelson Jobim, nós éramos 13, nós tínhamos feito uma forma de equacionar nossos problemas de guerra fiscal, utilizando, sem necessidade de adotar o regime de destino, que também nós não sabemos as repercussões que nós teremos com esse regime de destino. Porque, de rigor, já se diz que 3.000 e poucos municípios vão ganhar, os municípios menores. E os municípios grandes vão perder. Nós não temos nenhum algoritmo para dizer quanto é que cada um vai perder. O que vale dizer, nós estamos necessitando de discutir. Estamos discutindo projetos constitucionais que, uma vez aprovados, sem termos projetos de leis ordinárias, de leis complementares, de resoluções do Senado, de decretos legislativos,
e sem ter nenhuma projeção em cada uma das entidades que tem os seus orçamentos, que seria possível fazer para saber aqueles que vão perder. O próprio aumento de 40 para 60 milhões que são apresentados hoje pelo Eduardo, aquele fundo que a ser distribuído pela União, vai representar. Os que vão ganhar, os que vão perder, não podem perder. E, além disso, a União vai ter um fundo para compensar. Vai haver necessariamente um aumento de carga tributária, com um trabalho monumental para todas as empresas para se adaptarem. Eu discuto direito tributário desde 58. Convivi com aqueles que fizeram o Código Tributário, a emenda número 18. Eu tenho certeza como foi difícil as implantações. Fui um dos primeiros a ser ouvido em 88, em audiência na Subcomissão de Tributos na Constituinte. Discutíamos enormemente, mas tínhamos dados que eram apresentados à época. Hoje nós temos textos constitucionais, princípios, dando a nítida impressão de que o importante é que, como ninguém vai perder, uns ganham e outros não perdem, quem vai perder é o contribuinte. Nós temos necessariamente a carga tributária, como acontece em todos os projetos que estão sendo apresentados pelo governo, que diz que não vai ser aberto, mas tiver na aprovação agora dos offshore, vai se pretender, com o CARF, fazer com que não haja justiça tributária, mas apenas um órgão de mera arrecadação. Nós estamos com uma necessidade que eu tenho dito. Não sou contrário, já tivemos uma vez uma reunião com a Lina, lá no Conselho Superior de Direito, estava o Anárias, mas que se pudéssemos discutir com o quê? Com os projetos de emenda constitucional, com os projetos de lei complementar, com os projetos de lei ordinária e com os algoritmos, sabendo qual era a repercussão em cada uma das entidades federativas. Porque, caso contrário, sempre que houver necessidade, nós, contribuintes, vamos pagar. Razão pela qual eu dizia, não sou contra a reforma, mas estamos para tempo para discutir. E não aprovar princípios constitucionais. Nós discutimos 30 anos. Eu fiz um congresso em 1978 sobre ICMS, para discutir o que era a operação, o que era a circulação, o que era a mercadoria. 30 anos para o Supremo dizer o que era. Os senhores imaginam, com todas as alterações, é evidente que para a advocacia em geral, etc., isso poderá representar um campo enorme de trabalho. Mas para o Brasil, por que não fazemos com todos os dados para podermos realmente decidir o que é correto ou não? Como eu estou chegando no limite das minhas conclusões, só para terminar, não quero avançar no horário dos outros, e aquilo que deveria ser uma exposição muito mais serena, não fui tão serena quanto eu gostaria aqui para os senhores, mas eu me preocupo. Eu vejo grandes conhecedores de direito tributário, Humberto Ávila, Roque Carrasa, Hamilton Dias de Souza, Marcos Sintra, Felipe Salto, que foi secretário, Everardo Maciel, todos eles preocupadíssimos, porque nós temos um arcabouço, quase lembrando que, enfim, nós não tínhamos um sistema ruim. Quando fizemos aquele projeto de repensar o Pacto Federativo, com Luiz Roberto Barbosa participando também dos 13 do Sarney, nós temos solucionado o problema da guerra fiscal de uma forma muito tranquila. Temos apresentado 4 condições. Nós poderíamos fazer com que, independente da unanimidade do CONFAS, nós tivéssemos 2/3 do CONFAS decidindo, desde que fosse para incentivos fiscais de 8 anos no máximo, só para indústrias, para estados com PIB, uma renda per capita nacional média menor do que a média nacional, e de que renda per capita no estado. E, por fim, uma alíquota mínima de 4% quando se remetesse para o destino, com o que podia se dar um incentivo fiscal que quisesse. Nós entendíamos, efetivamente,
que as discussões no Supremo, que todos nós participamos, eu participei de muitas delas, mostravam que discutir princípios constitucionais do Supremo demora. Não é possível fazer na certeza que se apresentando hoje, mesmo com a introdução das ações diretas do controle concentrado, eu e o Gilmar criamos durante 3 edições sobre o controle concentrado, nós não conseguimos decisões rápidas do Supremo. E temos aí toda uma modificação, todos novos conceitos que vão ter que ser apresentados e discutidos. E aqueles setores altamente atingidos podem ter um descompasso nacional muito grande. Essa é a razão pela qual nós preferíamos o projeto de emenda constitucional 46 do senador do Paraná, em que admitiu o regime de destino. Isso teria que ser discutido, mas é um regime de destino sem mudar do sistema atual. Não teremos que discutir o que é ICMS, o que é IPI, etc., a discutir novos conceitos. Enfim, o que eu gostaria era de tempo e dados. Não discutir princípios gerais sem ter absolutamente nada. E essa é a razão pela qual a posição que nós tomamos no Instituto dos Advogados de São Paulo, naquela comissão encarregada para examinar com Hamilton de Souza, Humberto Ávila, eu e Roque Carrasa, era no sentido de ganhar tempo. O mesmo que o Conselho, que a Federação do Comércio, o Conselho Superior de Direito, tomou, e a Confederação Nacional do Comércio também tomou. Essa é a razão. Tempo para discutir, e não uma reforma que seja metida dessa maneira, com um triplo de disposições constitucionais, sem termos nenhum dos dados de legislação infraconstitucional ou das projeções de que maneira isso vai aumentar a carga tributária. Só em São Paulo, o cálculo do município de São Paulo, conversando com o secretário de Finanças e com o prefeito de São Paulo, eles calculam uma perda em torno de 15 bilhões de reais, na eventualidade de termos uma alíquota, que seria aquela que está sendo calculada de 27%, e que, a meu ver, vai ser muito maior. Felipe Salto, que foi secretário da Fazenda de São Paulo, calcula em 33,5% a alíquota do IBS e CBS. Era o que eu tinha a dizer e gostaria de ter falado de uma maneira muito mais calma e não assim, mas em 25 minutos apresentar muitas das ideias não é tão fácil. E essa é a razão pela qual o tom não representa nada, minha querida Lina. Contrário, mas ao contrário, o que eu pedia é tempo para que pudéssemos examinar todas as implicações de uma reforma tributária. Muito obrigado. Brilhante, doutor Ives. E digo mais, né, doutor Ives? O alto aumento que eu estou vendo já de passivo tributário, porque a contabilidade, as empresas vão ter que viver durante anos com 2 regimes. Se já autua num, imagine com 2. Né? O negócio vai ficar mais feio. Rally pediu a palavra aqui. Rapidamente, só para parabenizar o doutor Ives pela sua excelente exposição, defendendo um ponto de vista que tem sido manifestado pelo doutor Ives em diversas oportunidades, eu tenho acompanhado, e que realmente nos preocupa, né, doutor Ives? Inclusive lá no Conselho Superior de Direito, nos debates que têm sido feitos. Né? A mim, a exposição do doutor Ives mostra a preocupação da classe empresarial, dos advogados, de uma forma geral. Nós tivemos um congresso agora recentemente também, aqui em São Paulo, diversos juristas se manifestaram, né, do ponto de vista técnico, em relação às preocupações. Eu acho, e tem falado isso, né, com a PI, com a Lina, eu acho que, até antes de bater na reforma tributária, como está, nós temos que discutir ideias, então nós temos que debatê-las. E é o que o doutor Ives está fazendo, né? Acho que debatendo, mas precisamos realmente de tempo. Né? Não é possível, uma das preocupações que eu tenho, que o doutor Ives ressaltou, até que ponto nós vamos ter, nessa nova norma constitucional da PEC 45, a fixação de balizas claras para não prescindir de uma utilização excessiva da lei complementar, porque toda
essa hiperinflação normativa que o doutor Ives comentou, isso é em nível de texto constitucional. E ainda muita norma jurídica será veiculada, diversas regras jurídicas, via lei complementar. E aí, essa delegação para a lei complementar é uma outra preocupação que eu tenho. Paralelamente a isso, Valdirene, 10 anos de transição. Esses 10 anos de transição num país como o Brasil é extremamente complicado. E aí, está querendo depois ouvir a Lina, porque nós vamos conviver com 2 regimes por 10 anos. Isso não, se o objetivo, né, do IBS é a simplificação, por pelo menos 10 anos, eu acredito que não haverá simplificação, tendo que conviver com 2 regimes, com 2 normas de competências diferentes, com PIS e COFINS, com IBS, com 2 tipos de obrigações acessórias, como a Tânia colocou, né? E fico pensando, até o doutor Isa havia colocado isso numa outra reunião que nós fizemos, no Conselho Federativo, se os municípios, para poderem garantir minimamente o Pacto Federativo, precisam ter assento nesse Conselho, né, e nós estamos falando aqui no Brasil de 5.568, 69 municípios, quais os municípios que estarão representando os municípios lá? Qual o critério para essa representatividade? E os que não estiverem lá, vão efetivamente ser representados? Então, isso pode ser, sim, um caminho para o Pacto Federativo. Mas, acima de tudo isso, eu acho que a falta do número dessa alíquota, se é 27, 28, 29, 30, não é um número em si. Ela espelha, talvez, a maneira, eu não vou dizer assodada, mas a falta de tempo, como o professor Ives colocou, para que se estudasse exatamente quais os impactos que isso vai gerar em cada um dos setores. O setor de prestação de serviços, provavelmente, por ter seu maior insumo na folha de salários, vai ser bastante penalizado. A advocacia, que vinha discutindo no STJ, com decisão favorável em relação às sociedades de declaração, às sociedades uniprofissionais, né, as DSUPs, que nós vimos ontem aqui uma palestra do Guidoni sobre isso, já estavam incomodadas porque iam ter que pagar o ISS com base não mais no valor fixo. A adesão do STJ estava revertendo. Com essa situação, acabou, piorou muito mais, ainda mesmo com o relatório do senador Eduardo Braga, ontem, que joga provavelmente essa alíquota para um patamar menor, mas muito longe do patamar ideal. Então, essas questões também me incomodam. A ABAT tem, e eu quero trazer aqui para vocês, depois a Filomena vai mostrar, nós estamos iniciando esse mês um comitê especial de reforma tributária. Todos os nossos comitês são comitês tributários permanentes. Aí me disseram, Halley, não dá para colocar o nome permanente na reforma tributária. Eu quero crer que não, mas com tanto tema que tem para discutir, né, eu tenho medo que ele vire um comitê especial permanente. E nesse comitê nós vamos trazer, né, entrevistas e diálogos daqueles atores, né, e do professor Ives e outros juristas, para discutir, porque o tema está extremamente polêmico, o impacto na sociedade é gigantesco, e mais, se o objetivo é reduzir, né, como nós estamos no Congresso falando sobre litigância tributária e força normativa dos precedentes, eu tenho dúvidas que, com essa profusão legislativa de normas jurídicas, nós vamos conseguir, pelo menos no período dos próximos 10 anos, diminuir litígios. Como o doutor Ives colocou, nós vivemos disso, provavelmente os advogados vão ter mais litígios, os contribuintes vão ter mais litígios, até pela insegurança ou pelo inconformismo. Era isso que eu queria comentar, parabenizando novamente o doutor Ives pela sua excelente exposição, e, sem mais delongas, passando a palavra ao nosso presidente de honra, doutor Fernando Scaff. Fernando, seja bem-vindo. À disposição. Bom dia a todas e a todos. Um prazer estarmos juntos. Primeiras palavras para agradecer a gentileza da ABAT, do Halley, e me colocar como presidente de honra deste evento. Fico realmente agradecido e honrado. Quero dizer que concordo com o professor Ives quando ele aponta que, em dado momento, a gente deixa de ter apenas pelos méritos, entendeu? Mas também pela idade. Eu já estou chegando nessa trilha. Ainda falta um tanto, mas estou chegando nessa trilha. Então, agradeço ao Halley, agradeço a todos. Faço algumas referências aos meus colegas de mesa. Tânia, muito bom estarmos juntos novamente. Professor Ives, sabe que não dá para falar com Ives no sentido de Ives para cá, Ives para lá. É professor Ives sempre, isso tem uma referência importante.
estivemos juntos num centro de estudos de extensão universitária, especialização numa década passada. Essas coisas a gente deixa passar para lá. E é sempre muito bom estarmos juntos. Uma montanha daqueles cadernos de pesquisa tributária que estão sendo retomados agora. E isso é sempre uma alegria, porque naqueles encontros discutíamos vastamente e aspectos importantes com reflexos na jurisprudência e na construção normativa. Sempre muito bom estarmos juntos, professor, lhe ver no firme, forte, e como se diz lá para as minhas bandas, firme, forte e sacudido, assim, firme. Lina, ótimo estarmos juntos mais uma vez. É sempre bom estar contigo e te ouvir, porque você faz, em muitas ocasiões, um contraponto importante das visões que a gente apresenta e de uma serenidade para nós podermos entender um outro ponto de vista sempre bem colocado. Técio, bom estarmos juntos. A questão do Técio é que ele, além da parte teórica, ele agrega um aspecto muito positivo da advocacia. Ou seja, não é apenas a questão da teoria, ele também tem um olhar da advocacia que tem outra perspectiva além da teórica. Então, isto agrega valor fortemente para qualquer análise. Então, parabéns ao Harley, estarmos juntos mais essa vez e colocar todos vocês e toda esta mesa em conjunto para podermos discutir direito tributário. Então, agradeço a todos. A ideia, senhores, que me foi incumbida pelo Harley, é tratar de reforma tributária, perspectivas, coisas desse gênero. Já fomos brindados com uma excelente exposição sobre o tema do professor Ives, que destacou vários aspectos. Eu vou dividir a minha exposição em duas partes e uma observação final. Então, quais são as duas partes? Primeiro, aspectos gerais, alguns dos quais vocês seguramente já ouviram aqui, ali e acolá, mas que eu não vou descer a detalhes, mas fazer um panorama. Afinal, só tenho 25 minutos. E depois vou passar direto a um outro aspecto, que é uma novidade surgida ontem, porque ontem o senador Eduardo Braga, relator do projeto no Senado, fez o seu relatório, que vai ser apreciado na Comissão de Justiça do Senado. O relatório tem 158 páginas. Eu quero dizer que eu não li as 158 páginas de ontem para hoje, até porque depois comento um outro aspecto que tem a ver com o que o Harley acabou de falar, sobre a transitoriedade dessas coisas e segurança jurídica. Mas não li as 158 páginas. Só que, corretamente, o senador, ao lado das 158 páginas, saiu com um release para público em geral, notadamente divulgado, dirigido à imprensa, de 4 páginas. E esse release é muito interessante, que também circulou, não sei se vocês receberam, alguns talvez sim, outros não. De 4 páginas, aponta os principais aspectos, pontos que foram alterados. Então, na segunda parte, tratarei de um ou outro aspecto desse release. E depois, como disse, aquela observação final. Então, primeira parte, o que é que nós temos sobre reforma tributária? Se eu pudesse colocar um epíteto, um carimbo nessa reforma, eu diria que é a reforma tributária do improviso. Nunca vi tanto improviso junto, mestre Ives, nunca vi. Vou lhe dizer só uma coisa, e o senhor bem pontuou. Da semana passada para esta, aumentaram 20 bilhões de gastos no fundo dos estados, no estalar de dedos. 20 bilhões, vou traduzir, aumentaram em 50% o gasto. E ninguém achou absurdo. Os senadores queriam 75%, aí negociaram para 60%. Pode ser 60%? Pode.
Pode ser 40? Pode ser 75? Pode. O que eu quero dizer? Isso é improviso. Isto é um improviso. Nós temos uma reforma tributária de improviso. Justamente por ser uma reforma tributária de improviso, mestre Ives, é que tem uma previsão, o Harley mencionou em 10, talvez seja um ano a mais, a menos, 6, 7 anos, de transitoriedade entre um sistema e outro. Por que tanto tempo? Porque é improviso. Eles não sabem, não têm a visão completa do que vai acontecer. E, portanto, eles estabeleceram o prazo de transitoriedade tributária, que envolve diretamente as empresas, em 7 anos. Sabe quantas emendas constitucionais virão nesse período? Incontáveis, várias. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Por quê? Porque vai precisar de ajuste. Ao lado disso, tem outro prazo de transitoriedade, que é um prazo de transitoriedade financeiro, federativo, este de quase 50 anos. Então, quando se diz haverá uma situação em que o imposto será no destino, todo mundo aplaude, é verdade. Quando isso vai acontecer? Daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos, meu amigo, eu não estou nem para poeira mais, não tem chance. Então, o que eu quero dizer a vocês é, por que prazos tão longos? Porque não tem aquilo que a gente chama de análise de impacto. Não se sabe exatamente qual vai ser o impacto dessa reforma toda. Como disse o mestre Ives, cadê o cálculo? Onde é que estão os dados? Cadê os números? Não tem. E aqui você tem duas situações. Por um lado, não tem os números e, portanto, não tem uma análise de impacto. E, por outro lado, não tem aquilo que eu chamo de plano de voo. O que é um plano de voo? Um plano de voo quer dizer o seguinte: quando você vai fazer uma reforma tributária, você tem 3 bases básicas, imponíveis. Uma sobre a propriedade, que no Brasil é fracionada. IPTU no município, IPVA no Estado, ITR na União. Propriedade, é uma base tributária. Uma segunda base tributária que é renda, felizmente só na União. Em 88, criaram até, alguém deve lembrar, um adicional de imposto de renda dos estados, que não sobreviveu, felizmente não sobreviveu, mas só na União. E nós temos uma terceira base básica, que é sobre o consumo. Essa base sobre o consumo no Brasil também é dividida, ISS, consumo de serviços, no município, ICMS nos estados. A União fez uma lambança, criou tributação sobre o consumo, PIS, COFINS, etc., etc. Então, o que nós estamos tratando é só da tributação do consumo. Aparece aqui e ali, nesta reforma, algum ajuste de patrimônio. Tem uma mudança pequena no IPTU, tem uma mudança pequena no IPVA, mas o foco é só sobre consumo. Está certo? Está certo, mas qual é o plano de voo? O que é que vão fazer com a tributação da renda? Ou, pelo menos, quais são as diretrizes? Vão acabar com vão tributar os dividendos? É importante saber para você ter o panorama geral. Você fala com o cliente, ele diz assim, olha, eu vou ter uma oneração maior no consumo. E o que é que vão fazer com a minha terra? Como é que vai ficar o ITR? Bom, não sei, ninguém está falando de ITR. Como é que vai ficar a questão dos dividendos, juros sobre o capital próprio? Ninguém sabe, não tem plano de voo. Portanto, a primeira coisa é, por um lado, não tem análise de impacto, no máximo alguém discute alíquotas, e as alíquotas estão variando de 27 a 33, a depender do gosto do freguês, e, outro lado, não tem plano de voo, porque a gente não sabe para onde quer ir. E quando não se sabe para onde quer ir, mestre Ives, qualquer caminho serve. E qual é o caminho mais fácil em matéria tributária? Aumenta a arrecadação. Aumenta a arrecadação, aumenta a arrecadação, que é o que vai acontecer. Então, aqui nós estamos de frente a uma situação muito peculiar, porque nós temos, e você já deve ter visto isso vastamente, a discussão de alteração de 5 impostos. E aí vão ficar apenas um. É falso. É falso. Os 5 impostos... 4 por 4. É isto. Os 5 impostos,
ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, vão ser trocados por 4. Quer dizer, numericamente, não está valendo tanto a pena, embora tenha mais implicações. Tem o IBS estadual, tem a CBS federal, tem o imposto seletivo, que vai dar pano para manga, para discussão que não tem fim. E tem uma exótica contribuição que foi incluída no meio da discussão da Câmara, que é uma contribuição dos estados sobre semi-elaborados, produtos primários e semi-elaborados, podendo, inclusive, incidir sobre exportações. Então, esse tira 5 e põe 1 é falso, é tira 5 e põe 4. Todos. O que leva a crer que nós estamos fazendo, mestre Ives, uma revolução tributária. É um terremoto. Essa revolução tributária é muito preocupante, mas tem uma peculiaridade, que é quem está discutindo isso, nós temos advogados, professores de gabarito da área jurídica discutindo essa matéria, mas eles estão sendo levados de roldão pelos economistas e pelos políticos. Por que digo isso? O foco que se vê hoje é a seguinte situação: uma ótica econômica e uma ótica política, e não uma ótica jurídica. Qual é a lógica da ótica econômica? A efetividade. O economista pensa eficácia e efetividade, ou seja, ele quer que aquilo funcione. Não, mas tem uma norma, não, tira a norma, isso aí é importante, isso é coisa de advogado, tira. Então, ele vai pela eficácia e eficiência. O político está olhando para outra coisa, ele está olhando para as eleições. O político sempre é o sujeito que, no dia da posse, está preocupado como é que eu me reelejo. Então, uma bela bandeira é dizer, nós fizemos a reforma tributária que há 30 anos querem fazer. É essa. Agora, sempre reservando uma parte para o seu nicho político e uma parte do aumento da carga tributária, não, isso é sucessão. Isso aí daqui a 7 anos a gente vai falar, depois a gente vê. E é isto que está sendo feito. Qual é a preocupação do jurídico? Estabilidade, a questão da segurança jurídica, a questão de normas que possam ser bem redigidas. Isto estava na origem, foi atropelado. Então, esse é o panorama que eu vejo dentro dessa questão. Na linha do que foi dito, já pelo Harley e pelo Ives, o que nós temos, senhores, até ontem, aliás, antes de ontem, era uma proposta de mudança, de introdução de 33 páginas só de alteração constitucional em matéria tributária. Eram 33. Vocês ficaram assustados? Piorou. O assusto é sempre transitório no Brasil. Por quê? No relatório, nas 158 páginas de relatório do senador Eduardo Braga, eu fui contar. A proposta de emenda constitucional que saiu do relatório dele, que está das páginas 49 a não sei qual lá adiante, são 43 páginas novas só de matéria tributária na Constituição. Senhores, quando mudam uma portaria, uma circular, isso já dá pano para manga, a gente sabe. Imaginem 43 páginas de alteração constitucional tributária. É isso que está sendo gestado. É isso que o Felipe Salto, no Estadão de hoje, chama de monstrengo tributário. Que ele diz, é melhor não parir esse monstrengo, e o Felipe tem razão. Isto é preocupante. O que acontece? Quem está ouvindo os advogados? Sejam os advogados que estavam na origem, sejamos nós. Ives falou, Everardo, Humberto, Hamilton e outros. Nós, que estamos falando, cautela com essa reforma, isso é preocupante, não avancem. Quem está ouvindo? Ninguém, porque o político avança de roldão e o econômico avança de roldão. Portanto, que vejo à frente muitos problemas. Bom, chegando na metade do meu tempo, vamos entrar na segunda parte. E na segunda parte, o que é que o relatório do senador traz de novo? Tá certo?
Primeiro, vou elencar alguns tópicos e, repito, não vi o texto, só vi o texto, a pretenso texto normativo, eu só vi o texto do release que ele mandou. Mas ele destaca, primeiro, ele criou um artigo, está propondo a criação de um artigo, onde há uma trava, um teto de referência para a tributação do consumo. Parece interessante? Eu acho interessante. Isso vai funcionar? Não sei. Como é que ele está criando essa média? Ele pega os 10 últimos anos da carga tributária sobre o consumo e diz alguma coisa do tipo, não pode ultrapassar essa média, ou pode ultrapassar desde que justificado. Parece interessante? Parece. O que vai acontecer? Aumentando a despesa, vão aumentar tributos sobre a renda, tributos sobre o consumo. Ou começar a criar distinções. Imposto seletivo não é tributo sobre o consumo, ele é seletivo. Quer dizer, a amplitude do que vai acontecer a gente não sabe, mas as saídas serão estas. Mas, novidade é a apresentação, a proposta de trava. Tá certo? Outra alteração que ele propõe, e essa me parece muito boa, ele tira aquele monstrengo do Conselho Federativo e reduz o alcance daquilo para um comitê gestor. Não é uma mera troca de palavras. A lógica do Conselho Federativo era uma coisa pomposa, grande, onde os governadores teriam voto, faz isso, faz aquilo. A ideia de um comitê gestor é algo menor. Ou seja, como o comitê gestor do Simples. Alguém conhece o comitê gestor do Simples? Está lá na norma, mas a gente não sabe nem quem toca aquilo num aspecto técnico. A ideia é boa? Me parece boa. Vai funcionar? Não sei, porque tem que ver exatamente qual é o desenho desse novo imposto, porque o Simples, queiram ou não, é só uma partilha federativa. O que está sendo feito aqui não é uma partilha federativa, é a criação do novo tributo. Portanto, pode dar problema? Pode. A proposta interessante é tirar poder desta grande configuração. É bom? Me parece bom. Mas aqui não é a mesma coisa entre Simples e esta revolução tributária que está se propondo. Terceiro tópico aqui do relatório dos destaques do senador. Sobre o imposto seletivo. É interessante quando ele coloca que não incidirá sobre energia elétricas e comunicações. Isso é bom. Por quê? Porque isso vai onerar a conta do celular de todo mundo, a conta da energia. E do jeito que estava escrito, isto poderia entrar como base do imposto seletivo, sua incidência sobre energia elétrica e sobre telecomunicações. Não vamos imaginar, não vamos esquecer, que toda discussão de energia elétrica, e nós temos uma matriz limpa de energia elétrica, passa por hidrelétricas. E alguém vai dizer, uma hidrelétrica ofende o meio ambiente. E aí nós estamos dentro de um alcance de imposto seletivo enorme. Portanto, melhorou nesse ponto quando diz, tira energia elétrica e tira telecomunicações do âmbito do imposto seletivo. Outra coisa muito boa, esclareceu que o imposto seletivo incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço, porque na redação anterior podia haver incidências em cadeia. E aqui agora uma única incidência. Melhorou. Não é o ideal, mas melhorou. Aqui tem um aspecto que não fica... É assim. É aquele negócio. Aparece do nada, né? Outro aspecto é, na extração, e aqui é básico para a parte minerária, o imposto será cobrado independente de destinação. Ou seja, a lógica do imposto seletivo vai alcançar de maneira específica a atividade mineral. Tem um tópico que ele coloca que é de regimes específicos. Eu gosto disto. Não sei se gosto dentro do contexto colocado, mas a lógica remete, pelo menos na memória, aos vetustos, antigos impostos únicos. O sistema de imposto único era bom na Constituição pregressa passada. Tá certo? O que é que acontece? Ele está propondo um regime específico, não chama de imposto único, mas para combustíveis e lubrificantes, operações alcançadas por tratados e convenções internacionais,
serviço de saneamento e concessão de rodovias, a questão toda que envolva estrutura e infraestrutura de serviço de comunicação, transporte coletivo de passageiros, etc. Então, ele propõe que sejam criados regimes específicos. O que é um regime específico, não tenho a menor ideia. Mas, de qualquer maneira, a lógica é, como regime específico, sai do geral. Se sai do geral, é alguma outra coisa que virá na lei complementar. Mas, de toda maneira, ele destacou. Ele destacou para dizer, isso aqui é outra coisa, merece um olhar separado, o que é positivo. Um aspecto que surge do nada aqui, ele inclui que a CID Combustíveis também deverá ser destinada para o transporte público de coletivo de passageiros. Bom, como o relator Eduardo Braga é senador pelo Estado do Amazonas, tem uma longa alteração sobre Zona Franca de Manaus, que eu vou pular, vou poupá-los. 2 aspectos mais. Cesta básica, ele criou 2 cestas básicas. Uma cesta básica com alíquota 0, que é a cesta básica, e tem uma cesta básica estendida, que é a cesta básica com alíquota reduzida. Então, mais uma vez, tem uma diferenciação aqui colocada, e agora vai se discutir na lei complementar o que é a básica e o que é a básica reduzida. Pronto, foi colocado. Foi criada uma coisa interessante também, que é muito bom para nós. Redução de alíquota para serviços de profissões regulamentadas. Médicos, advogados, dentistas, engenheiros, etc. Ou seja, nós, advogados e essas outras profissões regulamentadas, temos agora uma alíquota diferenciada, que é 30% menor do que a alíquota básica. Quanto é a alíquota básica, ninguém sabe, mas é 30% menor. Então, é uma vantagem? É. Isso vai gerar problemas, não tenho dúvida. É muito mais do que temos hoje, incontavelmente mais do que se tem hoje. Tá certo? Vai dar dificuldade? Sem dúvida nenhuma. Já falei do Fundo de Desenvolvimento Regional, que aumentaram 50% assim no estalar dos dedos, e mais... sim. 2 pontos. Manutenção dos fundos estaduais. Leia-se, não sei se vocês acompanham o debate, mas 17 estados, pelo menos, criaram fundos estaduais, como o Fundeinfra em Goiás, tem Fundesul, tem FETAB, cada estado tem o nome do seu. E esses estados todos que criaram esses fundos, no Rio de Janeiro, inclusive, houve um julgamento recente, felizmente com o voto contrário de alguns ministros, não é? Inclusive o voto do André Mendonça contrário nesse sentido, mas todos esses valores, todos esses fundos mantidos. Leia-se, os estados poderão cobrar contribuição sobre bens tais como bens considerados semi-elaborados e primários, dentro e fora do seu território. Então, digamos, para tornar mais claro e palpável, alguém aqui de São Paulo tem uma produção de soja ou de cana e vai exportar. O Estado de São Paulo pode cobrar esse tipo de contribuição. Ficou claro? Já existe em Goiás, já existe em Tocantins, já existe em Mato Grosso, já existe em Mato Grosso do Sul, em 17 estados. Então, qual é a alíquota? Não sei. Vão congelar a alíquota atual? Não sei. O que eu quero dizer é, está sendo constitucionalizado isto. Bom, poderia falar mais, mas já fui avisado que meu tempo acabou. Tem uma discrepância entre o cartaz que levantam para a gente e o meu cronômetro, mas isso não é uma questão tão relevante. O fato é que o tempo esgotou. Então, não posso continuar a mencionar todos os absurdos desse monstrengo tributário, desse verdadeiro terremoto que está prestes a sair do Senado. O que eu quero, para fechar, é fazer aquela observação que eu mencionei no começo. Primeira parte, segunda parte, observação. Qual é a observação? Nós estamos aqui dentro de 2 âmbitos de advocacia. Primeiro, é um evento da ABAT,
Associação Brasileira de Advocacia Tributária, dentro do prédio da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Então, tem uma boa notícia para os advogados. 3 gerações de problemas para serem resolvidos se esta reforma for aprovada. Não estou falando de 3 anos, nem de 30 anos. Eu estou falando de 3 gerações. Nosso amigo lá da FEComércio me apresentou o filho há pouco que está se formando, acabou de se formar. Amigo, seus netos, não os teus, os dele, terão problema aqui colocados. Vou arrematar com uma última coisa. Ontem estive no STJ fazendo uma sustentação oral a favor dos contribuintes num assunto sobre teto de 20 salários mínimos da questão do Sistema S. Fiz lá a sustentação oral, etc. Pediram vista, o assunto ainda vai ser julgado. Qual é o ponto que eu quero destacar? Senhores, nós estávamos discutindo o que mesmo? Uma legislação de 1981 que foi alterada em 1986. Ou seja, nós estamos falando de mais de 35 anos, pré-88, tá certo? Que eu estava discutindo ontem no STJ. E a coisa é tão não pacífica que deu uma confusão enorme, confusão no sentido jurídico, por favor, tá certo? De posições, discussões, etc. O voto da ministra Regina Helena a favor da arrecadação, ou seja, não a favor do contribuinte, a favor da arrecadação, foi pedido vista. Por quê? Porque o assunto não está pacífico, quase 40 anos depois, mestre Ives. Então, a boa notícia, a observação, no lógica advocatícia, não na lógica da favorecimento ao país, é que tem 3 gerações de confusão aí pela frente, se esse monstrengo for aprovado. Como bons professores, doutrinadores, mestre Ives, a gente tem que alertar para o problema e estamos fazendo. Estamos fazendo todos nós vastamente. Mas se não nos ouvirem, se os deputados, os senadores, os políticos, os influenciadores, os economistas insistirem nessas, até aqui, vai aumentar, 43 páginas de emenda constitucional só em matéria tributária, 3 gerações de confusão para os advogados resolverem. Muito obrigado. Professor, chegou os 30 minutos, que eu também estou cronometrando. Conseguiu. Sem delongas, porque o horário, vou passar para a Lina, e, por último, o Décio, a conclusão, né, Décio? Sobra para você, Décio. Bom, muito obrigada, bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui nessa mesa tão estrelada, cheio de colegas que tanto admiro, o professor Ives, o senhor sabe o prazer que é tê-lo assim tão próximo, né? O professor Ives, além desse jurista maravilhoso, é um homem que também inspira, né, como pessoa. O professor Ives é um poeta, né? Vocês sabem, e eu me lembro quando a gente conversou sobre a flor verdadeira, né, professor? Então, sempre que eu vejo, eu me emociono de lembrar da sensibilidade que um jurista do seu porte também tem como homem, como ser humano. Então, é sempre um prazer muito grande estar ao seu lado. Uma brincadeira apenas. Quando eu e o Saulo Ramos, em 55, saímos para o interior de São Paulo, não havia tanta televisão, o Saulo dizia para mim o seguinte, só para declamar, nós saímos a convite de prefeituras. O Saulo dizia para mim, conta isso no Código da Vida, um livro que ele escreveu. Ives, quando nós nos formarmos, a advocacia vai ser o bico que vai sustentar o poeta. É por aí, né, professor? Mas é uma honra enorme, agradeço a Abad pelo convite aqui na pessoa do Haller e da Tânia, muito obrigada. Professor Scaff, sempre um prazer estar contigo. Tércio, que eu tanto admiro, esse profissional que todos admiramos. Bom, foram feitas as considerações, acho que o professor Scaff trouxe aqui um resumo muito bom a respeito desse último relatório, mas eu me permito aqui voltar às origens da PEC 45. A PEC 45, que foi protocolada em 2019, tinha 9 páginas.
páginas, professor. E nós sentíamos e sofríamos bastante críticas com relação à extrema simplicidade, inclusive uma delas dos próprios advogados que diziam, pô, mas vocês vão acabar com os nossos trabalhos. E a evolução legislativa desse processo acabou, de fato, trazendo algo muito mais complexo do que aquilo que se imaginava. Então, de um lado, enquanto se propõe a simplificação do sistema tributário, e, de fato, na origem, a gente trocava ali todos por um, isso foi evoluindo. E evoluiu por quê? Tanto por questões federativas, né? Se falava que no Brasil, por sermos uma federação, nós não tínhamos condição de ter uma tributação unificada sobre o consumo, e que a União tomaria conta, e isso não seria bom para os demais entes subnacionais. E aí surgiu a ideia, então, do IVA dual, que é adotado pela Índia, pelo Canadá e outras federações. E aí, passando a ideia do IVA dual, esse primeiro texto aprovado pela Câmara dos Deputados, qual foi a preocupação dos advogados? Não, IBS e CBS têm que ser idênticas. Então, a gente, nesse debate, a gente também está aprendendo aquilo que a gente quer e aquilo que, de fato, funciona. Então, a gente já foi do 8 ao 80, nesses 4 anos e meio, quase 5 anos de debate legislativo, fora tudo que antecede, que praticamente desde a Constituinte se fala, né, em reforma tributária, em unificação da tributação sobre o consumo. Então, essa origem da PEC é bastante interessante a gente também trabalhar esse trade-off que existe entre simplicidade, isonomia e uniformidade da legislação, em contrário à complexidade que nós temos quando se traz mais alíquotas, mais exceções. É sempre um trade-off, e aqui, no momento, a gente está lidando com escolhas políticas, como o professor Scaff bem colocou, né? O projeto original, então, previa qual era o objetivo e o espírito do projeto. Quando a gente tributa todos iguais, a gente tributa todos menos, né? A gente traz ali uma isonomia, uns vão pagar um pouco menos do que é hoje, uns vão pagar um pouco mais, mas o fato é que dividir esse bolo, dividir essa necessidade arrecadatória com todos, sem deixar setores isentos, setores beneficiados e de fora, a gente consegue uma alíquota menor. Perfeito. Os cálculos que o Ministério do Desenvolvimento apresentou recentemente, que são os mais fidedignos, embora sejam difíceis realmente, né, de terem uma auditoria né, muito específica, estima que, se a gente tivesse um sistema tributário sobre o consumo com esse IVA de base ampla, sem exceções, sobre todos os setores e sem alíquotas diferenciadas, a gente teria uma alíquota em torno de 20%. É alta. É alta. E é alta por quê? Porque no nosso país, como explicou o professor Scaff, dessas 3 bases, a gente depende muito da base sobre o consumo. Enquanto eu tenho, a exemplo dos Estados Unidos, um país que tributa com alíquotas, né, que variam de 5 a 11, 12, alguns 2 estados que sequer tributam o consumo com sale tax, eu tenho uma média de 7% sobre o consumo. Então, você pensar em 20 num país em desenvolvimento como o Brasil, que tem dificuldades em prestar, né, em dar essa contraprestação de serviços públicos de qualidade para a sua população, é uma alíquota elevada. A gente depende muito da tributação sobre o consumo para dar conta de todas as despesas públicas. Então, não tem mágica, né? Se a dependência aí da nossa arrecadação é acima de 1/3 sobre o todo sobre o consumo, e que tem outros problemas, porque é uma tributação naturalmente regressiva, é uma tributação que não se presta a fazer de justiça fiscal, redistribuição de renda, né? É uma tributação que só serve para arrecadar. E a gente, no momento que depende muito dela, a gente tem essa alíquota elevada. E é justamente por conta dessa alíquota muito alta que os setores pleiteiam para que, para si, tenham alíquotas diferenciadas e que estejam mais condizentes com as suas realidades.
Então, nesse debate político, desde 2019 para cá, a gente chegou àquele texto da Câmara. Alguns setores, de fato, precisam ter esses regimes diferenciados, porque há uma dificuldade que não é do Brasil, é da prática internacional, da aplicação do IVA, de tributar o valor agregado sobre eles. A exemplo de instituição financeira, o setor, por exemplo, de construção civil, em que a gente tem um descasamento de estoque, de saída, o prazo de construção, os imóveis que hoje nós já possuímos. Então, a gente precisa, sim, tratar alguns setores com peculiaridade, seja pela dificuldade da gente conseguir diferenciar e unificar o valor agregado que deve servir de base para a tributação sobre o IVA, seja por questões realmente de política pública, que é uma escolha do nosso governo, dos nossos representantes, quais são os setores, qual é o tipo de mercadoria ou serviço que merece algum incentivo, como é o caso da cesta básica, né? A princípio, a proposta ela previa que não haveriam isenções sequer para a cesta básica, justamente para tributar a todos iguais e fazer a devolução, que é o famoso cashback, que não é um nome bonito, já que a gente está no Brasil, mas é o que se adotou, para a devolução para as pessoas de baixa renda. Essa ideia ela é muito positiva, porque, ao passo que eu isento um tributo, eu estou concedendo essa isenção, inclusive para quem não precisa, inclusive para as pessoas de alta e média renda. Então, é uma renúncia que é muito cara e pouco efetiva. E aqui vem as questões econômicas, né, professora? Acho que é muito difícil, de fato, separar os efeitos que a norma jurídica tributária traz, porque, ao fim e a cabo, né, o seu objetivo principal do ponto de vista público é arrecadação, é dinheiro, e a gente precisa pensar, sem dúvida, também em eficiência, em como fazer isso da forma menos onerosa para o contribuinte e mais eficiente para o setor público. Então, essa era a ideia original. Mas aí, quando a gente se depara com a realidade do Brasil, a gente tem hoje no Brasil 40, 50 milhões de pessoas que vivem ainda em insegurança alimentar. Como eu posso cobrar 20% de um arroz e de um feijão, que é o básico da alimentação do brasileiro, do ovo, né, e de tantos outros itens ali? Então, se criou a cesta básica restrita, realmente apenas para itens de subsistência, com essa alíquota zero. Mas não é suficiente. O setor agro sempre falou sobre isso, falou, olha, hoje os produtos não têm essa tributação, a gente vai ter um aumento de preço, isso vai causar inflação, e aí que se entendeu pela cesta básica estendida, que é uma novidade trazida aqui no relatório da CCJ do Senado, que eu vejo com muito bons olhos. Com relação à questão da federação, como eu disse no início, né, uma das preocupações que se teve na proposta foi trazer um IVA dual justamente para deixar, né, os entes subnacionais com alguma autonomia sobre esse tributo sem a ingerência da União. Essa era uma preocupação muito grande e acredito que as propostas anteriores não evoluíram por conta desse impasse federativo. Então, se trouxe a proposta do IVA dual e o comitê gestor junto. A proposta inicial era um comitê gestor, bastante simples também, unicamente operacional, e foi virando um conselho com atribuições legislativas, interpretativas. Isso preocupa, sem dúvida preocupa. Assim como preocupa o imposto seletivo. Embora ele tenha tido uma melhoria com relação ao texto original da Câmara, como disse nosso querido professor Chueri, tirando a rúcula orgânica, o que é que não faz mal para a saúde? Né? A gente tem tudo, né? Hoje tem o sugar, tem o soda, né? Tem tantos, e a gente discute isso muito nos fóruns mundiais. O OCDE está bastante em cima desse ponto, e não se tem realmente uma convergência ou alguma conclusão no sentido de que esses sintax, esses impostos sobre o pecado, né? Esses tipos de excise tax, que é o que o nosso imposto seletivo se presta a ser, que, de fato, ele vai diminuir o consumo. Talvez ele torne a tributação sobre o consumo ainda mais regressiva, porque, em realidade, né, o que faz, muitas vezes, a diminuição do consumo ocorra são políticas públicas de saúde, de conscientização, como ocorreu com o cigarro, como ocorre hoje no nosso país com bebida alcoólica para
não acesso a menor, e assim por diante. Então, o simples fato de se tributar, muitas vezes você vai ter uma tributação ainda mais regressiva, prejudicar mais ainda as famílias de baixa renda que não têm, talvez, essa consciência com relação e sequer acesso a produtos de melhor qualidade, já que os ultraprocessados são, em geral, mais baratos e mais acessíveis. Então, esses são aspectos que preocupam. Eu concordo que, do ponto de vista técnico, legislativo e jurídico, seria interessante que a gente tivesse tido, né, mais participação da sociedade, da academia. Acho que esse debate, ele, de certa forma, até a própria participação, né, de juristas desses portes que estão aqui presentes na mesa, muitas vezes não ocorreram, até por desacreditar que uma proposta pudesse andar, ou por simplesmente serem oponentes à ideia, realmente, da adoção de um IVA no Brasil, e a gente acabou perdendo. Nessas últimas semanas, a gente viu ali um trabalho muito bonito sendo feito ali pelo senador Eduardo Braga, que abriu as portas do seu gabinete para escutar todos os setores, a exemplo, o setor de saneamento básico. É saúde, você ter água encanada, esgoto tratado, é saúde. Só que ele não estava tratado ali especificamente no setor de saúde para ter a alíquota reduzida. Ele tinha ficado de fora. Então, bateu-se lá na porta do gabinete do senador e foi incluído agora nessa nova versão. Então, tiveram muitas melhorias, acho que o professor Scaff as colocou aqui para a gente, e a questão aqui do aumento de carga, ele resolve, a meu ver, professor, apenas durante o prazo da transição, porque é quando, de fato, quem irá travar as alíquotas é o Senado Federal pela alíquota de referência, e ele vai ter essa trava com base nesse percentual do PIB com relação aos últimos 10 anos da carga tributária correspondente do consumo. Porém, acabando a transição, os entes terão autonomia para instituir sua própria alíquota, algo que também foi criado para atender uma questão do Pacto Federativo. E aí, essa autonomia, ela não condiz com uma trava. Né? Então, a gente tem uma preocupação do que virá. Né? Eu também faço aqui uma ressalva de que a gente não pode confundir critério espacial de destino para fins de cobrança do imposto com critério de destino para fins de redistribuição da arrecadação. É isso que a gente tentou fazer lá na proposta original, e isso, não obstante todas as mudanças que ocorreram nos últimos anos, foi mantido. O que é a ideia? A ideia é a gente mudar para o cenário do destino, para que, de fato, a alíquota seja determinada de acordo em que o local do consumidor, do consumo final ocorra, onde o consumidor, a pessoa física final, está estabelecida. Porém, para que não se tenham perdas substanciais para os entes públicos, se garantiu, antes na proposta era 100% nos primeiros anos, agora passou para, no mínimo, 90% da arrecadação atual, e isso vai caindo ponto percentual 45 anos até o final, justamente para que os entes públicos tenham tempo para se adaptar a essa nova realidade com base na tributação do consumo. Embora, pensando aqui como paulistanos, muitos de nós que residimos aqui na cidade de São Paulo e sabemos que, ao final desse prazo, pode haver uma perda para São Paulo, a gente sabe que São Paulo, assim como Nova York, pode ter uma alíquota maior. Nova York tem o sales tax maior. Né? Se você comprar um iPhone em Nova York, vai custar 5% a mais do que se você comprar um iPhone em Miami, por exemplo, né? Porque lá também tem essa autonomia legislativa para fins de instituição da alíquota do seu território. A gente sabe que São Paulo tem espaço para isso. Então, São Paulo vai poder calibrar essa alíquota de acordo com a sua necessidade. Ah, mas vai ter fuga de mercado consumidor? Olha, tem um monte de estudo, exemplo de um Instituto de Tax Policy americano, que demonstra que essa fuga ela é muito limitada. É realmente só em regiões muito fronteiriças, é muito difícil. São tipos de bens intangíveis, porque
porque o que vale, na realidade, é o seu domicílio. Então, às vezes acontece, eu moro na fronteira, vale a pena eu atravessar para, por exemplo, abastecer meu carro. Mas, às vezes, se for um pouquinho mais longe, o que eu vou gastar de gasolina para abastecer já não compensa o desconto que eu vou ter. Só que, lembrando, tudo isso é muito diferente do que a gente tem hoje no nosso sistema, mas, ao passo que hoje a gente vive o critério da origem, em que há uma briga fratricida entre os entes, em que todos saem perdendo, e a gente tem uma renúncia fiscal e um problema de caixa para os estados, a gente vai passar a ter uma competitividade em prol dos contribuintes. Então, veja que há uma transição e uma mudança muito grande de paradigma. Talvez por isso também seja muito estranho, porque ainda é muita novidade para a gente. Né? Uma vez aqui na OAB, em 2019, perto de quando a gente se encontrou pelaquela primeira vez no Conselho da FEComércio, professor, eu me lembro que eu abri ali uma palestra, uma audiência pública que foi feita pela OAB, citando Yuval Harari, que trazia a dificuldade que a humanidade tem em lidar com novidades, realmente. Sejam elas boas ou ruins, a gente se assusta. Até porque alguns efeitos, por mais estudos, por mais demonstrações empíricas, experiências internacionais que demonstrem o quanto isso foi positivo para a economia, o quanto o país conseguiu evoluir, crescer em percentual de PIB e que eventuais aumentos foram absorvidos, inclusive, por essa melhora econômica, né, a gente tem muito receio. A gente, como jurista, também lida com isso diariamente, sabe o quanto essa insegurança jurídica traz muitas perdas para os nossos clientes e isso é muito ruim para o ambiente de negócios. Né? Eu acredito na proposta como um momento de melhoria para o sistema. Quando a gente fala em simplicidade e melhoria, a gente não está falando, talvez, de quantidade de impostos, mas talvez na qualidade dos impostos. Enquanto hoje eu tenho tributos que convivem com cumulatividade, não cumulatividade, regras de crédito muito esparsas, difíceis, que causam interpretações também infindáveis. Acho que se a gente continuar com o sistema atual, daqui 30 anos a gente também vai estar discutindo. Acho que essa migração traz aí uma uniformidade, nos coloca num cenário mundial de tributação sobre o consumo, onde mais de 70 países do mundo adotam o IVA. A gente não está inventando a roda, a gente vai ter também muita jurisprudência, muitas diretrizes de outros países para adotar e para seguir no nosso país. Por fim, acho que a questão da transição é um desafio, é ruim, não tem como não ser, conviver com dois tributos, dois sistemas ao mesmo tempo. A gente já está acostumado com o ruim de hoje. Né? Se vier realmente aquilo que se promete, uma obrigação acessória preenchida de ofício pelo comitê gestor, com essa facilidade de cálculo e tal, acho que a gente vai valer a pena passar por esse turbilhão para daqui 10 anos a gente conseguir desligar a luz, e lembrando que essa transição alongada ela foi necessária para garantir o fim dos benefícios fiscais e respeitar também o direito adquirido pela Lei Complementar 160 de 2017. Muito obrigada, não vou continuar, tinha mais para falar, mas o tempo está esgotado. Parabéns, Lina. Grande palavras você fez, inclusive ontem eu estava na Cefaz, mas porque estou com medo agora de vir ao centro da cidade, porque a gente fica com medo. Ontem estavam falando de unificação de declarações fiscais. Para você ter uma base, hoje o contribuinte corre um risco fiscal, porque um estado de 27, não vou citar, não quer uma mudança no layout do SPED. Então, Décio sabe o que é isso, um advogado militante. Não creio em simplificação. Não creio. Estou no SPED há muitos anos e eu acho muito importante o profissional e o grande debatedor, doutor Décio, terminar esse rol aqui, porque a visão de um advogado, não digo que ninguém é advogado aqui, pelo contrário, ontem estava lá defendendo o DALA e tudo, todos são, mas aquele que milita o dia todo, aquele que o cliente fica tão confuso, era 9 folhas, foi para 40,
Onde criaram um imposto sobre offshore, o que eu faço? Então, a insegurança jurídica nesse país está muito grande. Por favor, professor Décio, você conclua aí. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a BAT, na pessoa do meu amigo Halley, por estar aqui presente hoje, especialmente por estar aqui diante dessa plateia e ao lado dessa mesa tão qualificada, essa mesa que me honra muito de estar aqui presente. Professor Scaff, imenso prazer estar aqui novamente ao seu lado. Doutora Tânia, meu amigo Halley, Lina e o professor Ives, essa pessoa iluminada, essa pessoa que eu de verdade gostaria de ter metade da vitalidade que ele tem. E olha que eu sou maratonista, mas eu não consigo ter essa vitalidade. É impressionante, mas eu tenho que confessar que ele tem um grande defeito, que é o único que até hoje eu encontrei nos seus quase 90 anos. É um São Paulino, é um defeito que eu não vou poder conviver, infelizmente. Mas, no fim das contas, eu acabei dando muita sorte aqui, porque o tema que me foi solicitado a falar não é de reforma tributária. Então, o único ponto que eu gostaria só de ressaltar, que a doutora Tânia falou, eu não tenho dúvida de que o volume de trabalho das empresas, especialmente aí pensando em compliance, nos próximos 10 anos, será insano. E, com isso, a atividade dos advogados que vão apoiar as empresas, com 2 sistemas convivendo por praticamente 10 anos, é óbvio que vai aumentar, porque os problemas vão continuar paralelamente aos novos. Então, teremos muito trabalho. Eu só não sei como a gente vai fazer para aumentar de 24 horas para mais o dia, porque seria necessário. Mas tudo bem, acho que a gente já passou por tantas coisas. Esse ano, acho que para todos nós que militamos na área tributária, está sendo um ano absurdamente intenso, que não para. Cada dia tem uma novidade, que a gente tem que conviver, aprender rapidamente para poder advogar. Está muito difícil. Mas eu vou falar um pouco hoje sobre o tema que eu até escrevi o artigo no livro que vai ser agora hoje lançado, em homenagem ao ministro Gurgel, que é falar um pouco sobre o chamado Código de Defesa do Contribuinte. O que é esse Código de Defesa do Contribuinte, que é o projeto de lei que foi aprovado ano passado na Câmara dos Deputados, projeto de lei 17 de 2022, e que agora está aguardando no plenário do Senado para também votação. Claro que acho que ele não é o primeiro da fila, mas a gente acredita aí que nos próximos meses possamos ter a análise e a aprovação desse projeto. Ele tem coisas interessantes, acho importante todos nós que militamos no dia a dia, especialmente, sabermos. Acho que o que se busca aqui é colocar um pouco mais de pé de igualdade entre a relação dos contribuintes e do Estado. Afinal, quem sustenta o Estado são os contribuintes. E nessa relação, quem milita nesse dia a dia, eu milito há 30 anos, não é nem metade do que o professor Ives milita, mas há 30 anos que eu vivo diuturnamente essa relação, a gente sabe que é uma relação difícil. É uma relação em que, às vezes, sentimos nós um pouco de falta de respeito na relação. Sabemos que nos últimos anos, a Procuradoria, especialmente pensando na Procuradoria da Fazenda Nacional, que evoluiu demais se compararmos 30 anos atrás. Hoje nós temos uma Procuradoria muito mais atuante, muito mais preparada, e hoje eu não tenho dúvida de dizer que os valores que têm as pessoas na Procuradoria são tão qualificadas como todos nós advogados nessa relação. Então chegou um momento, que é um momento propício para conversarmos sobre esse código e sobre a possibilidade de termos essa, vamos chamar assim, essa equiparação do jogo, esse respeito a mais no jogo, em que se busca um pouco mais de direitos, garantias e deveres, ou ao menos que eles estejam consolidados num documento. É o que se busca um pouco aqui, se busca um pouco de maior aproximação entre a administração, entre as procuradorias e os advogados, os contribuintes. É permitir que os contribuintes possam planejar as suas atividades econômicas com um pouco mais de tranquilidade. Então, o que eu pretendia aqui falar hoje? Eu separei os princípios desse Código de Defesa do Contribuinte. Os princípios básicos são 3. Uma é uma maior interação com a fazenda pública.
Hoje nós temos visto, nessas novas possibilidades de resolução de conflitos, especialmente na transação tributária, uma aproximação maior com a Fazenda Pública. Então, isso se busca bastante. É estarmos mais próximos, podermos dialogar mais, sem aquela distância que a gente tinha no passado. Todos na mesma mesa, buscando soluções que sejam boas para a administração e para os contribuintes. Coibir abusos. Coibir abusos, especialmente da fiscalização tributária, que haja um regramento melhor, que as regras do jogo estejam mais claras. Um outro que é muito importante, que é a menor onerosidade para o contribuinte. Então, quando pensamos em oferecimento de garantias, o que se busca aqui em algumas das ideias? Equiparação de garantias, então equiparar seguro e fiança ao depósito judicial nas suas consequências. Isso é uma medida que seria, se aprovada, será muito importante nas discussões no contencioso tributário, muito importante, para equilibrar e tornar menos onerosa essa relação para o contribuinte. É verdade que as relações e hoje os processos administrativos e também judiciais tributários, o tempo diminuiu. Isso é verdade, a gente tem que reconhecer. 15, 20 anos atrás, a gente costumava falar para os nossos clientes que as discussões tributárias demoravam 10, 15, às vezes até 20 anos. Hoje em dia está bem mais rápido. Hoje em dia, eu tenho processos judiciais que eu iniciei 2 anos e meio, 3 atrás, que já estão agora em fase final no Supremo. Então, realmente, é mais rápido. Só que, apesar de ser mais rápido, esse caminho precisa ser menos penoso. Então, temos de ter um olhar com mais cuidado para a questão das garantias. E aqui eu listei 7 pontos, para tentar resumir, em que esse código ele prevê. E alguns pontos aqui são polêmicos. Tá? Desses 7, eu posso até dizer para vocês que o Sindifisco ele é contra. Ele fala que isso daqui é o Código de Defesa do Sonegador. Então, vejam que teremos muita discussão ainda, sem dúvida, no Senado. Mas um dos pontos é que o contribuinte poderia obter a certidão, sua certidão negativa ou positiva, mas independendo da prova da quitação dos tributos, como uma medida para não asfixiar o contribuinte na realização dos seus negócios. Polêmico, mas isso está previsto. A equiparação do parcelamento ao estado de adimplência. Então, se o contribuinte estiver parcelando, ele será considerado para todos os fins como alguém que está adimplente. Um ponto bastante interessante. Os servidores não poderão mais recusar o recebimento de qualquer requerimento dos contribuintes nas repartições. Hoje, quando nós temos problemas de sistema e nós não conseguimos enviar os requerimentos, para conseguirmos protocolar qualquer coisa, é um inferno, a gente sabe disso. Então, agora estará expresso que eles são obrigados a receber sob pena de responsabilidade funcional. Então, vejam, medida interessante. Ação penal só após o final do processo administrativo. Hoje a gente sabe que alguns estados prosseguem com o processo penal, mesmo antes do final do PA. Então, essa medida é bastante interessante. Execução fiscal só poderá ser proposta contra quem está na CDA, proposta e redirecionada. Então, essa medida também é muito importante. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Modulação. O Dr. Scaff, que estava ontem lá no STJ, e viu a ministra relatora votar, primeiro voto do caso, e já modular, antes da conclusão do julgamento. Mas o que se pretende aqui é que haja, no final do julgamento, já a modulação sempre, que não fique para depois. Medida que é também muito prudente. Previsão de arbitragem tributária e que seja reconhecido como suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos também do 151. Então, aqui seria uma alteração no Código Tributário para que haja essa previsão. Então, essas são as 7 medidas mais interessantes que eu vislumbrei, que vão ajudar os contribuintes no dia a dia. E agora tem 2 pontos dela, que até, pensando que estamos fazendo uma homenagem aqui ao ministro Gurgel de Farias, eu pensei em 2 pontos que decorrem até de questões discutidas pelo STJ
e que ele participou ativamente nos votos. Uma delas é a questão do IDPJ. Então, se discute muito se o IDPJ ele deve ser obrigatoriamente aplicável no direito tributário e na lei de execução fiscal, ou não. O Código de Processo Civil aprovou, a partir de 2015, como regra. Muitos defendem que, por ser lei específica, a lei de execução fiscal, o IDPJ não seria aplicável ao processo tributário. Há divergência sobre o tema no STJ. Uma turma entendia que sim, outra turma entendia que não. O que se pretende garantir agora é que, mesmo no processo tributário, que quando não sejam as questões do 134 e 135, ou seja, a responsabilidade expressa e objetiva ali, mas em outros casos, como a do 124, em que tem que se apurar se houve fraude, desvio de poderes. Nesses casos, o que prevê agora o Código de Defesa do Contribuinte é que será obrigatório o IDPJ em matéria tributária. Por quê? Porque é absolutamente necessário que quem não está na CDA possa se defender antes de um redirecionamento da execução. Então, essa medida será, se aprovada, muito importante e que vai no caminho de parte da jurisprudência que está acolhendo isso no STJ. E o ministro Gugel de Faria participou ativamente dessa discussão. E um outro ponto que gerou também uma discussão muito grande nos últimos anos na prática tributária é a questão da possibilidade de alegação de compensação e embargos à execução. Então, sabemos que no passado, o STJ, em 2009, definiu que a matéria relativa à compensação, como previsto no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, ela poderia ser alegada. A compensação pretérita, vamos dizer assim, aquela realizada antes da execução e objeto da execução, objeto dos embargos, ela poderia ser alegada. E essa jurisprudência vigorou no STJ até muito tempo, durante esses últimos 10 anos. Mais recentemente, uma decisão de embargos de divergência, o STJ reviu e não mais entende cabível a alegação de compensação em embargo de execução. Mas vejam só o que isso causou. O que o contribuinte começou a fazer? Os contribuintes que confiaram no STJ, na jurisprudência do STJ nos últimos 15 anos e que já tinham feito as compensações. Aí, já ao posto dos embargos, ele se viu na seguinte situação: poxa, mas eu pus os embargos, podia, agora não posso mais alegar isso, eu vou perder, vou ter problema de, eventualmente, prescrição de decadência, e agora o que eu faço? Vejam o Frankenstein que foi criado. Os advogados começaram a pedir para os juízes federais, especialmente, a transformação dos embargos, execução e anulatória. E aí os juízes começaram a aceitar. Então, transformou-se os embargos em ação anulatória para preservar tudo que foi realizado, e agora está tudo bem. Então, vejam que solução sem sentido foi feita para poder acomodar e que o contribuinte possa ter a sua defesa. Então, aqui é uma medida muito inteligente do Código agora de Defesa aí do Contribuinte, que permite, novamente, que essa matéria possa ser alegada em embargos de execução e o problema seja resolvido de uma forma tranquila, sem a necessidade de muitas metamorfoses, como nós temos visto aí na prática do dia a dia. Então, o que é importante aqui a gente entender? Que são medidas válidas que estão sendo propostas, medidas que vão garantir os direitos dos contribuintes nessa relação. O Código tem aspectos bastante positivos no momento que é propício. Afinal, no momento em que o nosso ministro da Educação fala que os conselheiros dos contribuintes são detentos, eu acho que a gente está precisando realmente de um Código de Defesa do Contribuinte para mostrar, primeiro, que o CARF não é um órgão de arrecadação, e para mostrar também o bom senso até da própria Procuradoria, que está buscando essa aproximação com os advogados dos contribuintes. Então, vamos privilegiar esse momento, vamos torcer para que seja aprovado esse Código de Defesa do Contribuinte, para que a gente possa ter um caminho melhor nessa discussão, para a gente chegue a um termo final nessa relação entre contribuinte e Estado. Muito obrigado.
Eu queria agradecer primeiro a Deus, né, a oportunidade de estar aqui com todos, amigos. Brilhantes exposições, poderíamos falar o dia todo sobre esse tema. E me marcou muito. Eu vou falar isso porque quem me conhece sabe que eu não tenho assim tantas reticências. O nosso livro, que eu sou uma das autoras, vai estar em Brasília. E o Halley insistentemente me pediu para estar lá no dia 7. E já tive muitas vezes em Brasília, inclusive com o ministro Delgado, com o ministro Gurgel. Mas não é meu princípio agora, embora autora de uma grande obra homenageando um grande advogado, que vai virar advogado, é o ministro quando sair, mas eu não me sinto com o coração preenchido para estar naquele cenário agora. Estaria indo quantos 60 anos que eu vou completar, que eu respeito o doutor Ives, o doutor Décio, o doutor Halley, todos. Eu sei que eu vou estar muito bem representada pelo Halley, mas pelo direito, aonde empresários são chamados de marginais, aonde a gente vê que quem trabalha nesse país precisa ter essa marginalização. Tudo bem que tem gente que é, mas a gente precisa trabalhar muito. Ainda bem que nós temos uma mesa jovem, e nós temos o grande mestre Ives para ser nossa luz e nossa estrela de sabedoria. Muito obrigado, Halley, pela oportunidade de presidir essa mesa, e muito obrigado a todos que estão aqui presentes, a todas e a todos.